Fala galera, bem-vindo ao canal Enfermagem Nua e Crua. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Júnior Barbosa. Galera, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito legal aí, ó. EAP, edema agudo de pulmão. Só que não vamos somente falar o que todo mundo sabe. Vamos conhecer aí a fisiopatologia dele, como é que ele se dispõe, o tratamento, o porquê que o médico usa o furosemida, será que é só furosemida que se utiliza? Então assim, ó, galera, se você é daquele que o paciente chega lá na unidade com edema agudo de pulmão, tá? E tu fica falando, ó, tem que dar furosemida, ó, se liga, assista esse vídeo que tu vai te surpreender. Bora lá, galera! É isso aí, moçada. A intenção desse vídeo aqui é mostrar o edema agudo de pulmão de uma outra forma, poder entender por que acontece o edema agudo de pulmão. O que é isso, tá? Então vamos lá, ó. O edema agudo de pulmão, galera, é acúmulo de líquidos no interstício, tá? Ou nos alvéolos pulmonares, tá? Então ele é ali, ó, é ali por fora dos alvéolos, né, no interstício ou nos próprios alvéolos pulmonares, tá? Beleza, partindo desse princípio, galera, eu quero falar para vocês aqui, ó, quais são as causas que levam ao edema agudo de pulmão. Tem várias causas, tá? Eu vou falar das principais aqui. Aqui nós temos um coração, tá? Um coração. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, tá? Capilares, artérias, enfim, tá? A parte dos vasos sanguíneos. E aqui nós temos a parte pulmonar. Nós temos então problemas cardiogênicos, problemas vasculares e problemas pulmonares que levam a um edema agudo de pulmão, tá? A principal parte é a parte cardíaca. O primeiro caso, galera, ó, muito conhecido, é um IAM, tá? Um infarto agudo do miocárdio. O que acontece com o infarto? O coração tá ali, ocorre uma isquemia local, uma interrupção brusca da passagem da coronária, ocorrendo uma isquemia, ocorrendo então diminuição, tá, da contração cardíaca, tá? Então o coração diminui pelo fato do infarto ali, pela parte isquêmica, tá? Claro que esse ocasionamento desse infarto pode levar ao edema agudo de pulmão, mas lembrando, né, galera, você vai tratar primeiro o infarto, certo? Tem que desobstruir essa artéria. Ah, mas e o edema? Não, o edema é secundário. Nesse primeiro momento, tá? É a parte do IAM que vai ser tratado. Imagina assim, ó, uma via, tá? Vamos imaginar aqui, ó, uma via, certo? E aqui acontece um acidente, tá? Os carrinhos estão tudo vindo aqui, ó. O sangue está vindo de lá para cá. O que acontece? Quando acontece um acidente, começa a diminuir aqui, ó. O fluxo começa a diminuir. E o que vai acontecer antes? Uma congestão, um congestionamento, certo? Esse congestionamento vai ampliar, certo? Que vai começar a extravasar. E esse sangue vai para onde? Para o interstício e os alvéolos pulmonares, tá? Outra causa que acontece muito comum é a insuficiência cardíaca, tá, gente? A insuficiência cardíaca. Como a gente já praticamente viu, a insuficiência cardíaca, o que é? O coração já vem previamente dando problemas. Numa insuficiência cardíaca, às vezes o paciente já teve um infarto, né, prévio, entende? Então, o coração já está meio baleado, certo? Ele já está grande, tá? E daí o que acontece? Também acontece esse mesmo processo, o coração não consegue bombear o suficiente e acaba o quê? Congestionando. Esse congestionamento vai aonde? Ó? Antes de sair do coração e ir para a parte sistêmica, lá, ó, no interstício alvéolo pulmonar, tá? Outra causa também que acontece relacionada à parte cardíaca, tá? É a hipertensão súbita, tá, gente? O cara tem uma pressão alta, tem um pouquinho de insuficiência cardíaca, mas tá beleza, tá indo.
Só que aí o cara resolve final de semana, vou tomar uma cervejinha, certo? Vou comer uma carne, um churrasco, bah, não vou tomar meus remédios porque pode influenciar ali a bebida, né? Então não vou tomar. Então além do cara comer uma carne salgada, tomar uma cervejinha, ele para de tomar os remédios. Faz o quê? Um pico hipertensivo, tá? Uma hipertensão súbita. E o que acontece? Com a hipertensão súbita, nós já vamos ver, que vai ser aqui nessa parte vascular aqui, acontece o quê? Uma sobrecarga, o coração começa a ter uma sobrecarga, tentando mandar com pressão tudo, além de ocorrer processos aqui na parte vascular, também vai ocorrer esse congestionamento aqui a nível respiratório lá, tá? E o líquido vai sair para fora, vai acumular o edema, tá? Beleza, falamos, esses três são os três mais básicos aqui da parte cardíaca, tá? Vamos ver a parte, gente, vascular, tá? Na parte vascular, o que nós temos? Nós temos duas pressões aqui muito importantes. Aqui dentro, chegando lá nas artérias, arteríolas, lá nos capilares, o que acontece? Nós temos uma pressão chamada de pressão hidrostática, tá? Quando a gente acumula, tá? Lá na frente está congestionado e a gente começa a chegar mais sangue, começa a acumular, viu aquela partezinha do congestionamento aqui? É aquilo, tá? Começa a acumular, o que acontece? Começa a aumentar essa pressão hidrostática e acabam os líquidos que estão ali dentro desses vasos, eles acabam saindo, tá? Essa pressão normalmente, gente, acontece. Por quê? Quando diminui lá na parte dos capilares, essa pressão hidrostática, o que ela faz? Ela faz com que o líquido extracelular começa a sair, sabe? Pegando a substância de dentro das células e levando para os tecidos. Para nutrir os tecidos, para levar oxigênio, levar nutrientes, recolher substâncias, resíduos metabólicos, CO2, aquela coisa, e retorna para dentro do vaso, tá? Ela retorna para dentro do vaso para caminhar para fora, tá? Então, visto que não é a hemácia que sai daqui, vai para lá e leva o nutriente e volta. Ela libera, ela extravasa ali dentro aqui, libera o líquido, as substâncias dentro do plasma, o plasma que sai, tá? Através dessa pressão hidrostática, sai para o tecido, tá? E faz o quê? Leva nutrientes, irriga, barará, toda aquela coisa toda, recolhe os resíduos e volta. Ela volta por causa de uma outra pressão, chamada, vou anotar aqui em cima, ó, pressão, galera. Pressão oncótica. Oncótica, tá? Essa pressão oncótica, o que quer dizer? Quando o líquido sai daqui e vai aqui para o meio externo aqui, começa a aumentar proteínas aqui dentro. Essas proteínas começam a ficar sem líquido ali dentro. E essa pressão oncótica começa a aumentar, diminuindo a pressão hidrostática e aumentando a pressão oncótica, tá? Como tem mais proteínas aqui dentro e mais líquido aqui fora, o que acontece? Ele libera os nutrientes, pega o que falta e esse líquido retorna pelo processo de fusão simples, tá? Onde tem o soluto e o solvente. Então, o solvente vai para o lado do soluto, entra ali para dentro e segue o fluxo. É assim que funciona, tá? Como é que acontece aqui no caso do edema agudo de pulmão? Acontece que essa pressão hidrostática é muito alta, que acaba liberando muito mais líquido para fora, tá? E, por exemplo, um paciente desnutrido. Desnutrido, o que acontece? Ele está com pouca proteína, certo? Se ele está com pouca proteína aqui, esse líquido não tem aquela capacidade de acabar voltando por difusão. Por quê? Porque tem pouca proteína, então entra pouco líquido de volta. A proteína mais abundante que a gente tem aqui, galera, é a albumina, tá? Então, quando tu tá em
pouca albumina, certo? Esses líquidos acabam não voltando e ficando no interstício, ali nos tecidos, aumentando o edema, certo? E assim funciona. Por isso que, às vezes, o paciente desnutrido, caquético, pode fazer evoluir um edema agudo de pulmão nesta situação aqui, certo? Lembrando também, galera, que nesse processo, por exemplo, um paciente queimado, tá? Um paciente queimado, ele perde bastante líquido. Se você infundir muito líquido rápido nesse paciente, o que acontece? Essa pressão hidrostática, não só paciente queimado, tá, gente? Paciente com desidratação também, tá? Eu quero levar nesse nível de desidratação. Se tu infundir muito soro muito rápido, é perigoso, por quê? Porque o aumento da pressão hidrostática vai ser muito alto, vai muito líquido para fora e não voltando com a mesma intensificação da entrada. Acontecendo o quê? Um edema agudo de pulmão. Então tem que ter cuidado. E agora na parte pulmonar, onde é que dá? Existem alguns fatores, por exemplo, um deles, galera, é esse aqui, ó, o fator de infecções, tá, pulmonares. Ah, mas por que a infecção pulmonar gera edema, pode gerar edema? Pelo processo inflamatório. Nas tuberculose, tá? O paciente pode estar com tuberculose. O que mais? Nas inflamações, podendo ser até resposta alérgica, anafilaxia, tá? Ó, temos aí anafilaxia, respostas inflamatórias. Aí foi lá, mexeu lá no tambor de veneno lá, né, lá para botar na lavoura, e o que aconteceu? Pode ter uma resposta inflamatória, até mesmo do pólen, poeira, né, uma anafilaxia, enfim, é a parte pulmonar que pode levar ao edema agudo de pulmão. Então eu dividi aqui, galera, ó, sinais e sintomas e o exame físico. O que eu tenho que perceber nos sinais e sintomas? Estou olhando lá, o paciente está chegando. O que me leva a entender que o cara está tendo um edema agudo de pulmão? Primeira coisa, galera. Dispneia, tá? O cara chegou com dispneia lá. Pá, uma dispneia, falta de ar. O que mais? O que mais aqui nos sinais e sintomas? Posição ortostática. Ele não consegue ficar na posição deitada, ou seja, ortopneia, tá? Vamos entender já cada um deles. O paciente apresenta esforço ventilatório. Vamos botar aqui, ó. Esforço ventilatório. O que mais? Agitação. E confusão. E tem um sinal ali que apresenta também que às vezes é uma espuma rósea pela boca, tá? Uma expectoração rósea. Beleza, antes de nós ver o exame físico, vamos entender cada um deles. Por que apresenta a dispneia, galera? Aqui está o alvéolo, tá, gente? Aqui está o alvéolo, certo? E aqui está o capilar passando na volta. Eles são bem próximos para justamente facilitar a troca gasosa ali, liberação de CO2, né? Captação de O2, enfim, esse processo aqui. Quando tem um edema, o líquido está por tudo, e esse líquido, ó, afasta, né, os vasos sanguíneos, cheia de edema, então a troca fica dificultosa. Por isso que a dispneia acontece, tá? Ortopneia por quê? Se eu estou deitado, os líquidos estão todos deitados, ocupando toda a parte, toda a área pulmonar. Se eu estou em pé, os líquidos tendem a descer para a base e me sobra aqui, ó, um pouquinho de pulmão aqui no ápice para respirar. Por isso que acontece essa ortopneia. O esforço ventilatório, porque ele está buscando, já cansou só o pulmão, né, diafragma, e está buscando a musculatura acessória, abdominal, né, intercostais, enfim, toda aquela estrutura acessória ali para a respiração.
A agitação, começa o processo de hipóxia, certo? Então ele começa a ficar confuso, começa a ficar agitado, ansioso, entende? Beleza, e essa expectoração rósea, galera, só a nível de conhecimento, isso aí, ó, só aqui no canal vocês vão ficar sabendo. O que acontece? Quando acumula, ó, vamos tentar a parte fisiológica aí para nós entender. O acúmulo de líquido, lembra que começa a aumentar a quantidade de proteína chegando ali, liberando o líquido, aumenta a proteína dentro do sangue. Essa proteína acaba extravasando essa albumina juntamente com esse líquido extracelular, extravasa pelo edema ali, por isso que acumula, esse líquido acumulado tem muita proteína, tá? E assim como o paciente renal que tem lesão, tá, renal e faz o xixizinho no banheiro e acontece aquela espuma por causa da proteína, certo? Sendo largada lá no vaso e com aquela agitação, a proteína faz aquela espuma, aqui acontece igual. Essa proteína que está ali nesse líquido dentro do pulmão acaba transformando o processo respiratório nessa espuma rósea, tá? Um pouco sanguinolenta ali, tá? Por isso que tem essa espuma rósea ali. Não é em todos os casos, mas um caso mais agudo, mais grave, aparece essa espuma. Beleza? No exame físico, galera, a gente vê aqui, ó, Crepitantes, tá? Crepitantes bilateral. Tá? os dois lados, geralmente é os dois lados, tá? Às vezes não tão audível, que pode estar no início, mas tá presente, tá? Crepitante, aquele, ó, dos cabelinhos aqui, ó, o barulhinho dos cabelinhos se encostando no outro. Outro achado aqui no exame físico é a turgência jugular. Você vê aquela veia jugular ali saltada, tu vê assim, tem até um vídeo aqui no Instagram meu que eu tenho ali, caso aqui da cidade, tá? Da veia assim saltado o processo. Então tu vê ali, então... A turgência jugular, tá? O que mais a gente vê aqui no exame físico? Edema de membros inferiores, tá? O que mais, galera? Ah, eu não coloquei aqui, mas é um muito importante, gente, é os antecedentes, tá? A história clínica, tá? Prévia desse paciente aí, para saber se ele já não teve problemas de insuficiência cardíaca, hipertensão, se é tabagista, tem problema com dislipidemia. Então aí tu vai trabalhando ali, tentando entender aquela história, tá? Para poder te auxiliar aqui no exame físico, tá? Então, ó, história pregressa, tá? E vou botar aqui mais antecedentes. A saturação, né, galera? Tu vai olhar ali a saturação ali, tá? A saturação ali tá baixa, abaixo de 90, tá? Aqui, os sinais aqui, saturação abaixo de 90. Beleza? Então, aí nós já temos aí, ó, sinais, sintomas, tu fez o exame físico e avaliou. Como é que é feito o diagnóstico? Galera, primeiramente o diagnóstico é feito clínico, porque a coisa é muito rápida. Depois você acaba pedindo aí, verificando os exames, tá? Exames como o exame de raio-x, tá? Para verificar a área cardíaca, tá? O tamanho do coração, como é que tá? Se pode ser problemas de pneumonia, talvez, tá? Na parte respiratória ali, que eu falei para vocês, ali nas infecções respiratórias pode ser uma pneumonia, certo? Então, tu vai aparecer ali alguns pontos, tá? Para ver se tá infiltrado ou não tá infiltrado, entende? Então, tu pode pedir o raio-x, mas isso é depois, galera, tá? Porque muitos locais que a gente tem no Brasil, aí às vezes não tem isso aí na primeira mão. Tá? Outra coisa, outro exame que é solicitado é um eletrocardiograma, tá? Para tentar excluir aí então um infarto, tá? Poder verificar aí uma sobrecarga ventricular, preferencialmente esquerda, tá? Pelo problema de ejeção. O que mais? Ver se não teve históricos, né, de sobrecarga anteriores, né, ou isquemia anteriores. Pode ser pedido também talvez um ecodoppler aí, né, para ver a ejeção, né? E exames de sangue, galera.
hemograma, sódio, potássio, pode pedir proteínas aí para visualizar ali, certo? Pedir troponinas, as enzimas cardíacas gerais ali, os médicos podem pedir até mesmo para descartar aí um possível infarto, seriado ou não, certo? Então a ideia é essa aí. O que eu quero mostrar agora para nós finalizar o tratamento, tá, galera? Para vocês verem que não é somente furosemida. Vamos para o tratamento. Então, só para nós finalizar, para você só entender assim o mecanismo mais ou menos como funciona, é assim, ó. Tratamento. Geralmente, galera, dependendo do quadro, primeiro escolha o diurético furosemida, tá? Inicia com furosemida, tem as dosagens, não vai ser o nosso foco aqui. Nitrato, nós temos Isordil, NTG ou NPS. NTG, nitroglicerina, tá? NPS, nitroprusiato, tá? Dobutamina e noradrenalina. Ah, mas onde é que entra? Vamos entender então aqui como funciona, tá? Trouxe um paciente. O paciente ele está hipertenso. Ele veio por uma hipertensão. Primeira escolha aqui, ó. Isordil. Isordil ou NTG, tá? Ou NPS, tá? Lembrando que o nitroprusiato, galera, ele baixa muito rápido, tem que fazer o quê? Fazer com que em bomba de infusão, tá? Isso é a importância, tá? O isordil sublingual ali pode auxiliar. Por que inicia com isso? Pense comigo, tá lá, ó, o coração tá tendo dificuldade de bombear, por quê? A extremidade tá com vasoconstrição, enfim, tá tendo aquela dificuldade. Quando eu dou essa medicação vasodilatadora, ele vai fazer o quê? Dilatar artérias, arteríolas, vai dilatar, o coração vai bombear mais tranquilo e o fluxo vai andar normal. Beleza, já é o primeiro passo foi dado. Segundo passo, furosemida, tá? Furosemida. Por quê? Porque nós estamos falando num edema agudo de pulmão. Então o paciente chegou com um quadro de edema agudo de pulmão. Fez a medicação aqui, ó, vasodilatador, para abrir, né, as artérias, arteríolas e tal, o fluxo melhorar a passagem, furosemida, eliminar líquido, tá? O paciente chegou aqui com uma pressão normotenso, tá? Aí, ó, com uma PA sistólica de 140 até 90, tá? Aí sim pode iniciar aqui direto diurético, tá? Diurético, tá? Por que é escolhido o furosemida? Porque ele é de alça, ele age mais forte, ele elimina mais, tá? Então, botou o Lasix aqui, beleza. Segundo ponto, pode entrar também com o nitrato, tá? Com os nitratos aí. A escolha, Isordil, o médico vai escolher lá. Só para vocês entenderem aqui como é que é o caminho, como é que é a ideia deles. Pô, o cara chegou agora com uma pressão, hipotenso, tá? O que eu vou fazer? As drogas que eu tenho aqui, ó, tá? Primeira coisa que geralmente eles pensam o que é? Pô, eu vou meter uma nora, porque tá hipotenso. Mas aí tu pensa assim, bah, mas a nora, o cara já tá com uma vasoconstrição, já tá tendo o coração dificultado. Mas, gente, não adianta eu dar um buta que vai lá botar uma bomba nele lá para fazer força mesmo, se eu tô com a minha pressão lá nos pés da égua. Então, o que ele faz? Eles iniciam com uma nora, certo? O paciente fez mais vasoconstrição, certo? Aumentou ali, o cara teve que aumentar um pouco mais de pressão ainda, e a pressão subiu um pouco, no que a pressão deu uma subidinha, chegou a 9, galera. Ele vai meter o quê? Uma dobuta, tá? Botou a dobuta ali, botou uma força maior ali, a pressão começou a subir, começou a estabilizar, já vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo, galera? Ele vai poder entrar com furosemida, tá? Entrou com Lasix, tá? Entrou com Lasix. Deixa eu ajeitar isso aqui. Entrou com Lasix. Beleza, começou a perder líquido, já começou a estabilizar. Próximo passo, ó, aqui é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Quarto passo que o cara faz, o que ele faz? Ele, ó, elimina a nora, tá? Ele tira a nora, certo?
tirou a nora, tá com dobuta, Lasix, tá melhorando, melhorando. Quinto passo, ele tira a dobuta. Por que ele tira a dobuta, galera? Porque a dobuta, ele faz o cara forçar, só que chega um ponto que entra em exaustão, então ele precisa retirar. Ele retira a dobuta, então o quinto passo, ele retira a dobuta, ficou com o Lasix ali e pode daí então entrar com nitrato também, tá? Dependendo do caso, certo? Mas galera, vocês viram aqui, claro que essas ordens alteram, modifica cada médico. O que vocês têm que entender é que nós temos essas medicações de base aí para o edema agudo de pulmão, certo? Geralmente os médicos evitam medicações, por exemplo, diurético comprimido. Eles não dão comprimido, é tudo endovenoso, tá? Ou intramuscular, mas preferencialmente intravenoso, tá? Por causa que o edema agudo de pulmão, galera, a gente pensa assim, ó, como é que eu vou dar um comprimido? Se o cara tá com edema, o intestino, ele tá demasiado, não é só o pulmão, ele tá com muitos órgãos, membros inferiores, parte do intestino também tá com edema, então a absorção vai ser reduzida, então não vai resolver muita coisa. Já o EV, ele vai ser bem mais eficiente. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, uma ideia um pouco diferente aí para nós poder entender o edema agudo de pulmão. A gente sabe que na prática modifica de profissional para profissional, de local para local, mas a base é isso aí, tá? A gente tem que entender o quê? A parte da onde que sai esse edema, tá? O edema não é só ocasionado no pulmão, certo? Tem outros fatores, então a gente viu os fatores que ocasiona, a gente viu os sinais, o exame físico que a gente tem que observar, quais são os exames que eles pedem, tá? Os exames geralmente é para descobrir a causa que aconteceu, certo? Descartar diagnósticos diferenciais, tá? Mas o diagnóstico base é clínico. Bateu o olho, fez o exame físico, o histórico do paciente, ali sinais e sintomas já meio que evoluiu. Só vai fazer o quê? Vai fazer um raio para descartar uma pneumonia, descartar algumas outras coisas ali, um ECG, descartar um IAM e tal. Enzimas, é isso aí. Certo, galera? Para não ficar o vídeo muito comprido, é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí, certo? E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Os